Saudações musicais, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Livros que Tocam. Eu sou Márcio Couto, professor de música, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre essa banda aqui, ó. E eu queria indicar para vocês 5 livros sobre os Beatles, e o critério que eu usei para a escolha desses livros foi a redundância, ou na verdade a falta de redundância. Ou seja, eu procurei trazer 5 livros que abordam características diferentes e que, se você gosta de Beatles como eu, não pode faltar na sua biblioteca. E se você já gostou desse tema, quero te convidar aí a deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sabendo de novos vídeos como esse. E se você quiser adquirir qualquer um desses itens, aqueles que eu achar o link, eu vou deixar disponível aqui na descrição para você. Lembrando que se você adquirir os livros por esse link, você vai estar ajudando o canal e não vai estar pagando nenhum centavo a mais por isso. E o primeiro livro que eu quero trazer para vocês é esse calhamaço aqui, The Beatles, a biografia, de Bob Spitz. Lançado no Brasil pela editora La Fonte, lembrando que eu não estou ganhando nenhum jabá para fazer propaganda de editora aqui. The Beatles é um mergulho profundo, sério e muito bem realizado na história da banda mais importante do mundo, segundo o New York Post. Pessoal, esse é um livro de história geral da banda, tá? Vai falar um pouco sobre a infância de cada um, como que eles se conheceram, como que a banda foi formada, e depois ele vai falar sobre os primeiros anos da banda lá em Liverpool, depois eles conquistando Londres, depois eles invadindo os Estados Unidos lá em 64, e aí vai contar toda a história da banda, vai falar um pouco sobre as gravações de cada disco, e vai falar até o final da banda, tá bom? É um livro que contém alguns erros, sim, ele tem, mas isso não desqualifica o geral desse livro aqui, que tem muita coisa interessante. Eu acredito que os erros desse livro se dá pelo número de tradutores que tem, porque são muitos os tradutores, e algumas informações nas fotos também, que não batem assim com a realidade. Mas eu vou fazer um review desse livro aqui, logo eu vou subir ele aí no YouTube, dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo, já vai estar disponível aqui no card para você assistir. E aí eu vou dar bastante detalhes sobre esse livro aqui, tá? Então a primeira indicação, The Beatles, a biografia de Bob Spitz. E por falar em gravações, então, um segundo livro que eu gostaria de indicar é esse livro aqui, ó, chamado The Beatles, Todas as gravações comentadas, inclui a discografia brasileira. Ou seja, isso aqui é muito legal, por quê? Porque ele vai pegar disco a disco, tá? E aí ele vai falar como que aquele disco ele foi gravado, aquelas músicas, os detalhes. Então, por exemplo, aqui no disco Help, o lado 1, ele vai falar sobre cada música, né? Help, The Night Before, You Got to Hide Your Love Away. Então ele vai fazer um histórico aí sobre cada disco e sobre cada gravação dos Beatles, tá bom? Inclusive ele fala sobre as primeiras gravações dos Beatles, ó. Esse disco gravado com o Tony Sheridan. Depois as gravações, aquelas sessões da Decca Tapes. Ou seja, todas as gravações que foram feitas antes do oficial aqui, do primeiro LP, que foi o Please Please Me. Então, se você quiser saber o histórico das gravações, eu indico esse livro aqui para vocês. O terceiro livro que eu gostaria de indicar para vocês é esse livro aqui, ó, The Beatles, 1970-1980, escrito pelo meu amigo Ricardo Pugliali. O Ricardo, pessoal, é um pesquisador de Beatles muito competente, ele já escreveu outros títulos sobre Beatles, mas nesse livro aqui, que traz bastante informação, algumas gravuras, o que ele vai fazer? Ele vai falar sobre a carreira solo de cada Beatle, e aí ele vai abordar esse período de 10 anos aqui, como que cada Beatle seguiu o seu destino e qual que era a relação de um com o outro. Então é um livro muito interessante que vai abordar, são poucos os livros que abordam esse período aqui dos Beatles, tá? Então fica a minha indicação para vocês aí, de Ricardo Pugliali, The Beatles, 1970 a 1980. O quarto livro que eu gostaria de indicar para vocês é esse livro aqui, ó, Beatles Gear. Ou seja, é um livro que vai mostrar todos os instrumentos que os Beatles usaram, tanto em palco quanto em gravações. Então ele vai abordar todos os instrumentos desde 1956 até 1970. E aí ele vai fazer um histórico de cada instrumento, tem bastante conteúdo legal.
aqui o primeiro violão do John Lennon, aí ele vai falar como que o John Lennon conseguiu, que violão que era esse, né? Então os primeiros instrumentos, o Zenith, né? Da época dos Quarrymen. Então ele vai falar sobre o primeiro violão do George Harrison, esse violão Hofner. Então, pessoal, é um livro muito legal. Se você tem curiosidade e quer saber não só sobre os instrumentos, mas também sobre os amplificadores, as guitarras, as baterias que o Ringo usou em cada fase dos Beatles. Então é um livro muito interessante. Eu não sei se tem edição nacional, tá? Esse aqui é uma edição importada e ele é organizado pelo Andy Babiuk. Quarta indicação de hoje, Beatles Gear. E para completar essa série de 5 livros aqui sobre os Beatles, eu queria indicar esse livrão aqui, ó, que chama The Beatles Complete Scores, ou seja, esse aqui é para músicos mesmo. Por quê? Porque ele tem todas as partituras de todos os discos, pessoal. E é muito legal isso aqui, por quê? Porque ele vai trazer a linha melódica com a letra embaixo, ó, tá? E aí, se aquela música tem a divisão vocal, ou seja, os backs, ele vai dividir todas as vozes, tá vendo? Ele vai fazer os vocais, vai trazer a letra embaixo, ele traz a tablatura dos acordes, ele traz a partitura dos 4 instrumentos, ou seja, das 2 guitarras, da bateria e do contrabaixo, tudo com partitura, todos os solos. E se uma determinada música ela traz um arranjo orquestral, ele vai trazer as partituras de cada instrumento da orquestra. Inclusive, nesse exemplo aqui no Eleanor Rigby, que os Beatles é acompanhado por um quarteto de cordas, ele traz aqui todas as partituras das cordas, o que cada uma faz durante a música. Então é muito interessante esse livro aqui, The Beatles Complete Scores. Lembrando que se eu achar, eu vou deixar o link na descrição dos livros aí, tá bom? Bom, pessoal, como eu disse no começo do vídeo, eu tentei não ser redundante, ou seja, trazer um livro que traz um assunto diferente sobre os Beatles aqui. E você? Quais são os livros dos Beatles que você tem? Deixa aí nos comentários. Quais são os livros dos Beatles que não pode faltar na biblioteca de quem gosta de Beatles? Se você tiver também alguma crítica, alguma sugestão para próximos vídeos, deixa no comentário também que a gente vai estar trocando aquela ideia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para saber de novos vídeos como esse. E eu vejo você num próximo vídeo. Um abraço e até lá!